Salve família vascaína, tudo bem aí com vocês? Depois de um longo tempo, já já eu explico, tô de volta aqui pra gente discutir, falar de Vasco da Gama e vambora, né, gente? Vida que segue, a gente precisa analisar o que espera, né, o torcedor vascaíno para esse resto de temporada, tá bom? Depois da vinheta eu te conto. Vambora. Fala aí, meus amigos, torcedores vascaínos, os amigos também não vascaínos que vêm aqui dar aquela cornetada. Tudo bem com vocês? Tava morrendo de saudade de estar aqui, mas enfim, né? Desde o dia 22 eu fui acometido aqui por uma inflamação do nervo ciático, né? Aí tem muita dor na perna, a perna fica dormente e a gente acaba ficando sem paciência com essa dor intensa, né? E aí a gente vê o Vasco jogando, já se irrita mais ainda. Mas enfim, né? Eu desde sábado eu tô para voltar, mas sábado teve o jogo do Vasco, então eu não quis voltar em meio àquele jogo para não parecer oportunista, de falar que tem mais apelo, nem nada. Esperei, estou melhor, não recuperei ainda 100%, mas com fé em Deus, daqui para sábado, né, eu já vou estar bem melhor. Né, mas as dores aqui já estão ficando um pouco mais controladas, né? Ainda dá uma como é que eu falo, ainda é chatinha pra caramba, mas nada que me faça sair mais do canal e agora voltar à rotina de novo, tá bom, gente? É, agradeço, né, você que tá aqui de novo olhando esse vídeo aqui, peço pra você deixar aquele like, vamos deixar aí, vamos fortalecer nossa família aqui nessa retomada do nosso canal, tá bom? Tem o que? 8 dias que a gente tá aqui sem gravar vídeo, mas estamos aqui novamente e dessa vez não vamos parar mais, tá? Haja o que houver, vamos tentar aqui de uma maneira mais, nem que seja mais simples, mas a gente vai trazer aqui. E se você tá chegando agora, se inscreve aí, galera, ó, clica aí no botão inscrever-se para você receber conteúdo. A gente vai falar muito aqui de Vasco e todos os dias daqui pro final do ano, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, a gente vai desmiuçar tudo para vocês, todas as informações, tá? Mercado da bola, pré-jogos, pós-jogos, tudo para você. Hoje é o seguinte, como eu tô retomando hoje, e parece assim, né, gente? A gente perde pro Flamengo, parece que tem um cataclisma, né? Parece que assim, tá tudo errado, tá tudo errado. É o Lédio Carmona que dá uma lacrada lá no post dele, e eu acho que tá até. Ele não falou nada de mentira ali, não. Né? Tem muita gente falando aí, agora soltando a boca pra falar, e o torcedor vascaíno fica assim, poxa, não é que o cara falou a verdade. Ô, torcedor vascaíno, é o seguinte, presta bem atenção. Presta bem atenção, tá? Não viaja não, tá? Não viaja não. A gente já tá nesse rumo já tem muito tempo, tá? Infelizmente, perder pro Flamengo hoje é a coisa normal. Ah, mas você falou que Vascaíno. Estou falando a lógica do futebol, tá? Dos times, do investimento, da qualidade técnica que os dois times têm hoje. O abismo é enorme. Ah, mas é Vasco, tem camisa. Concordo, por isso que eu torço. Por isso que a gente ainda vem aqui e fala, não, vamos lá, vamos pra cima desses caras. Porque nada é impossível. Mas é isso, vai jogar 30 vezes e vai ganhar duas. No momento que está hoje, tá? Agora, não foi hoje que o Vasco se pôs nessa condição. Tem 25 anos, cara. De lá pra cá, as más gestões puseram o Vasco nessa condição. E nos cabe, como torcedor, cobrar diretorias e continuar torcendo. Continuar fazendo meus filhos vascaínos, continuar falando bem do Vasco. O Vasco tem uma história muito grande, tá? Então, vascaíno, contenha a sua emoção, tá? Ó, para de chá de pelanca, tá? Não tô querendo normalizar não, mas a vida segue. A gente tem um campeonato brasileiro para disputar, temos a Copa do Brasil e temos a Sul-Americana, tá? E aí a gente vai passar aqui, vai folhear aqui o elenco do Vasco. Hoje eu quero fazer isso, dar uma olhada no elenco do Vasco, para mostrar pra gente que, assim, é um time ainda ruim, mas ainda a minha crítica é maior até ao Carille do que propriamente a jogadores, porque eu acho que tem treinador que faz mais com menos. Então, é isso que eu queria. Eu queria te convidar para vir comigo aqui e vai deixando nos comentários aí, gente, o que você está achando, né, do elenco aí. Eu queria trazer isso. Vamos lá. Queria analisar demais aqui
o elenco como um todo. Tá? Os goleiros nós temos esses carinhas aí, ó. Léo Jardim, Daniel Fusato, Pablo e Felipe Gabriel. Ainda tem o Alexander, tá? Que terminou o empréstimo dele junto ao Boa Vista, então são 5, né? E pelo menos até setembro o Vasco tem que pagar salário do Alexander, né? Não deve ser tão alto. Então, eu acho que 4 goleiros tá ok, 2 goleiros ali, né, profissionais e 2 ali vindo da base. Eu acho que tá passando de bom. Eu vou além, tá? Eu não contrataria ninguém até para ser reserva do Jardim, tá? Não tô falando que tá errado não, estou falando que o Vasco sempre teve escola de bons goleiros, né? Era Carlos Germano, tinha o Márcio na reserva, o Caetano, quando o Elton, depois teve o Elton, teve o Fábio, sempre que vinha da reserva. Então, assim, você deixar o Léo Jardim e deixasse o Felipe Gabriel, por exemplo, na reserva, eu não acharia nenhum absurdo. Claro que é uma posição assim, se o Léo Jardim, Deus me livre, machucar, aí ferrou. Você não vai jogar um moleque desse na fogueira. Você tem que contratar. Eu estou falando que um menino da base tá ótimo para ser reserva. Porque senão nunca vai ter chance. Nunca vai ter chance. Né? Toda vez ele nunca vai jogar. Nunca vai jogar no profissional. Tá? Então eu acredito que para mim, reserva de goleiro é o da base. 2 da base. Não é possível que o Vasco, do tamanho que é, não tenha bons goleiros ali, não consiga angariar bons goleiros. Nem que contrate um goleiro promissor, mas dê ainda na base. Porque não dá, é uma posição que joga tão pouco, e aí você não dá nem oportunidade pro menino da base. O jogo que vai jogar, igual o Pablo jogou, são aqueles jogos, aquelas 2 primeiras rodadas ali do Campeonato Carioca, né? Então, ainda falhou, na minha opinião, contra o Nova Iguaçu, né? Então, pra mim é isso. Mas goleiros não temos problema com goleiro, tá certo, galera? Vamos aqui pra nossa. Opa, passou um. Não, goleiro, vamos falar do zagueiro, né? Porque tinha lateral direito. Ah, rapaz, eu fiz cagada aqui, ó. Deixa eu trocar isso aqui ao vivo. É assim, gente. A gente vai trocando aqui ao vivo. Isso aqui era pra ser lateral direito. Esses carinhas aqui, ó. Ó. Agora sim. Lateral direito, galera. A gente tem aqui o Puma Rodrigues, o Paulinho, que agora é Paulo Ricardo, ou Paulinho Babilônia, como queira, e o Paulo Henrique, o PH. PH é o titular. O Puma, ele tem uma característica diferente, né? Realmente ele vai mal à defesa, ele não tem a intensidade do Paulo Henrique, mas em jogos que a gente precisa um lado direito mais agudo, o cruzamento dele é muito melhor do que o do Paulo Henrique, fora que ele também chega para fazer gol. Né? E o Paulinho é uma promessa, né? O único da base aí que realmente jogou esses jogos do Campeonato Carioca e que fez a gente respirar, né, e ter alguma expectativa, alguma lembrança dele. Então, lateral direito, eu não mandaria ninguém embora aí, também deixaria do jeito que tá. Até mesmo porque desses aí, eu acho que só o Puma que tem um contrato vencendo esse ano, né? Então, o Vasco eu renovaria, tá? Porque lateral direito, se você for parar para analisar, ninguém tá assim com esses laterais direito aí, né, bombando aí não. Então você tem 2 laterais aí desse nível aqui, eu acho que dá para você trabalhar muito bem. Tá bom? Onde tá o lateral direito aqui, ó? Foi eu que fiz cagada mesmo, gente. Ih, rapaz, eu vou te falar, hein? Problema não, tá? A gente passa um tempo aqui sem trabalhar, quando volta é desse jeito aí mesmo. Mas não tem problema, a gente tá aqui, te corrige no ato, é ao vivo. Tá bom? Olha os zagueiros aí, gente. Uma posição que ano passado a gente estava tão carente e esse ano me parece que a gente melhorou um pouco. Vamos lá, nós temos o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, o Lincoln, o João Vitor, Luiz Gustavo e Maurício Lemos. Deixa eu falar aqui, o João Vitor e o Lucas Freitas hoje são os titulares. Acho bons zagueiros, né? Com algumas falhas no decorrer das partidas aí, mas eu vou fazer uma meia-culpa dos zagueiros aí também, tá bom? Por enquanto, minha decepção aqui é o Maurício Lemos, que chegou com o status de xerife, de titular, e não tá nem jogando. Entendeu? Não tá jogando. Eu não acredito que. Pô, porque o Lucas Freitas foi bem e o cara não tá jogando. Sei não, hein? Vamos ver como é que ele vai começar o campeonato aí. Mas o Maurício Lemos é uma contratação que a gente tem uma expectativa muito grande, né? Lucas Oliveira, pra mim, ele decepcionou, né, nos jogos aí. Tá? Não vou execrar o cara ainda não. E eu vou fazer a minha culpa dos zagueiros, por quê? Porque, gente, é uma covardia até a gente cobrar. Por exemplo, agora contra o Flamengo.
Caramba, você passa o jogo todinho se defendendo, todinho se defendendo, todinho se defendendo. Então, assim, a chance de você cometer um erro nessas circunstâncias, ela é enorme. Então é muito fácil a gente só criticar os nossos zagueiros quando o time todo deixa, né, se deixa ser envolvido pelo ataque adversário. E Vascaíno, mais uma vez, não leve para parâmetro o jogo contra o Flamengo, não. Ou leve para o lado bom. Né? A gente fez 2 jogos ali e conseguiu, em alguns momentos, competir com um elenco que é muito melhor do que o nosso. Tecnicamente, fisicamente, é muito melhor do que o nosso. Então, eu tenho certeza que qualquer time da Série A que for jogar com o Flamengo, perderia de 2-1, perderia de 3-1, perderia de 4-1, 4-0. Então o Vasco fez ali jogos, naquele jogo que o Vasco perdeu de 2-0, o Vasco fez um segundo tempo melhor que o Flamengo. Não estou falando de arbitragem, tá bom? Não vou entrar nesse mérito não. Porque se não tivessem errado também, poderia ser diferente, mas como poderia também não ser. Né? A arbitragem é muito subjetivo você falar assim, ó, mas se não fosse esse gol aqui, o Vasco teria chance. Poderia achar isso se o Vasco estivesse no ataque lá, né, toda hora, né? Eu acho que é sacanagem quando você anula um gol do teu time. Agora quando um outro ali e por centímetros e outro gol, pra mim, na minha opinião, não estava impedido, e eu explico por quê. Tá, voltando nessa parte que eu não fiz pós-jogo, então eu tenho que falar aqui que é a primeira vez. Antes do campeonato, chamou-se todos os dirigentes de cada clube e falou: vamos aumentar a linha de pendimento de 6 para 12 centímetros. Então, se você pega ali a parte mais adiantada, que é possível fazer gol, do Paulo Henrique, do Bruno Henrique, tá? E coloca a linha. E pega a parte também do jogador do Vasco, do João Vitor, se eu não me engano, e coloca, se elas se tocarem, se elas sobreporem, na verdade, o gol é legal, é pró-ataque. Isso foi falado, eu falei no canal aqui também. Então não adianta você simplesmente fazer uma linha e falar, claro que o jogador do Flamengo está à frente. Ele pode estar à frente. É considerado mesmo a linha no Campeonato Carioca se as linhas sobreporem. Aí você pode questionar, mas essa regra é ruim. Não importa se a regra é ruim ou se não é. O importa é que o presidente do Vasco foi lá e falou, estamos de acordo. Então pronto, ponto final. Então acabou essa discussão, tá? Então, calma, Vascaíno, calma, vamos lá. Tá bom? Então, no que tange a zaga aí, eu acho também que a gente tem zagueiros ali que dá pra suportar uma temporada, mas eu acho que cabe mais um aí. E a minha expectativa é que o Vasco traga mais um zagueiro experiente, que seria, por exemplo, um Balbuena, que tá acabando o contrato com o Dínamo de Moscou agora, no final de junho, ele já pode fazer pré-contrato, né? Só que o Vasco tá meio estagnado aí, né? Vamos lá, vamos falar agora dos laterais esquerdos. Olha aqui a posição aqui carente, ó. Essa aqui tá carente, hein, galera? Piton não tá jogando nada. Vitor Luiz, quando entrou esse ano, foi horroroso, meu Deus. Horroroso. Mas, um alento. O tal do Nuno Moreira fez o Coutinho jogar melhor e o Piton jogar melhor. Então, acho que também faltava alguma coisa ali, né? E o próprio Lucas Freitas, que começou a jogar esses últimos jogos aí, dá um alento melhor pro Lucas Piton ali. Então, acho que o treinador, o Carille, tem que armar um time sabendo das características de jogadores. Então, ele não pode manter o Piton como marcando mano a mano alguém, um ponta-direita veloz, porque ele não vai conseguir, e tem que criar ali mecanismos para ele poder sair do jogo, desafogar, porque nas últimas 2 temporadas o Piton foi destaque do Vasco. Tá? Na de 23 nem se fala, na de 24 começou bem, e aí no finalzinho da temporada que caiu. Né? Mas o Piton mostrou, né, rei de assistência, né, o cruzamento dele, aquela jogadinha manjada com o Verratti, salvou a gente em muitos jogos, tá bom? Então, lateral esquerdo, eu acho que o Vasco podia ir no mercado para melhorar esse nível aí, tá? O Leandrinho não deve voltar, gente. Ele tá emprestado até o meio do ano, mas acredito que aquele moleque lá, ele vai acabar ficando por lá mesmo, tá? Acho que ele joga bola, é jovem, acho que vai ser um investimento bom lá pros caras lá. Tá bom? Então aqui pra mim, não mando ninguém embora aqui. Por enquanto não mandei ninguém embora, né? Porque realmente tá na conta do chá, né? E os meninos, quem é da base ali, que ainda tem idade de sub-20, mantenha, tem que manter ali pro Vasco tentar fazer dinheiro nesses caras, igual o zagueiro ali, ó, igual tá ali, ó. O Luiz Gustavo e o Lincoln. São bons zagueiros, cara, são bons zagueiros. O Lincoln já tem gol no profissional.
né? O Luiz Gustavo que fez o gol ali contra o Boa Vista, eu não lembro, cara. Mas o Lincoln fez um gol contra o Internacional. Então, numa dessa aí, dá pra entrar um menino desse aí e é um ativo do clube, né? Vamos lá, pra volância. Eita, bicho, aqui é brabo, hein? O Sforza, pra mim, dá linha na pipa. Quando eu falo linha na pipa, tá, gente? A gente tem que lembrar que nós temos contrato. O Vasco tem contrato com esses jogadores. Então não é simplesmente mandar embora, é tentar negociar, fazer um empréstimo ou fazer um rompimento de contrato de maneira bilateral, né? Pra não pagar multa, essas coisas, tá? Mas assim, eu acho que volante de contenção, a gente tem esses dois aí, que é o Matheus Carvalho e o Hugo Moura. O Hugo Moura, que é o verdadeiro, né? O Matheus Carvalho ainda tem ali, ele tem uma pegada mais forte, mas é um cara que sai mais um pouco. Mas a virilidade mesmo é o Hugo Moura, tá? Mas o Juan Esforza, ele chegou, a gente até vê que ele tem uma boa técnica no toque de bola, mas é lento, é fraco. Fraco mesmo que eu falo, o porte físico é fraco. Então não dá pra suportar o que a gente precisa ali. Tá? Então o Esforza é o primeiro. O Souza não vou nem falar, né, cara? Decepção total. Se bem que eu não é tanta decepção, porque eu também não criei expectativa. Eu já sabia que o Souza não ia vir essas coisas, mas é mais pelo falatório, né, dele, né, cara? Um ar de arrogância. Não, pelo que eu vi os caras do Vasco, eu tenho muito a contribuir, então nada, né? E aqui ele tá de volante, mas ele tá treinando como zagueiro. É porque no site do Vasco, onde eu peguei o elenco aí, ele tá como volante. Então aqui, ó, o Esforza e o Souza, tchau, ok? Lucas Eduardo é da base, então tem que manter ainda. Tá da base, só aqueles mesmo que já foram testados mesmo, que não dá pra ficar. Igual, por exemplo, aqui na lateral esquerda temos o Riquelme. Ele não aparece aqui porque ele não tá nos planos, mas tem o Riquelme aqui, tá? E aqui no volante também tem o Deluca, tá? Então esses caras aí, ó, pina, é porque eles não estão sendo nem estão nem sendo relacionados, né? Então, o próprio Vasco já tá tentando de todas as formas arrumar mercado para eles aí. Vamos aos meias. Felipe Coutinho, cara. Felipe Coutinho eu manteria no time porque por mais que ele não esteja entregando tudo que o Vasco está pagando a ele, né? É 1,5 milhão de reais por mês. Ele ainda é o Felipe Coutinho, cara. Sabe? É um cara que voltou pro Vasco, que nos alimentou de esperança, sabe? Então eu tenho fé ainda que ele, inclusive hoje constatou realmente ele tem um edema no músculo adutor, né? Então realmente tá bichado, não tá conseguindo se segurar, né, fisicamente, mas vamos torcer, mas eu não abriria a mão do Coutinho agora. Assim, ele também foi emprestado pro Vasco até o meio do ano. Não acredito, cara, que o Aston Villa vai querer o Coutinho lá. Dá mais que não tá jogando aqui, não, que os caras vê os números dele, vai falar, pô, tá se machucando direto. Então acho que o Vasco caminha para a extensão desse empréstimo aí, que seria já um empréstimo final, né? Porque ele só tem mais um ano de contrato com o Aston Villa, né? Não acho que o Vasco não vai dar dinheiro nenhum para comprar o Coutinho, né? E eu acho que pro Aston Villa vai ser dinheiro de pinga também. Ele falou, ó, velho, toma aí, só não vou pagar mais o salário. Aí o Coutinho vai ter que se contentar, porque o Vasco paga metade, tá? O Coutinho ganha 3 milhões por mês. O Vasco paga metade e o Aston Villa metade. Então, de repente, aqui, se ele ficar aqui e ele abrir mão do salário dele do Aston Villa, eu acho que ele fica mais aqui. Mas a minha opinião do Coutinho é essa, tá? Não é ídolo, tá? Ele fez pouquíssimo pelo Vasco, mas é um jogador de estirpe mundial, que agora está em baixa já há alguns anos, mas eu tenho certeza que se botar o Coutinho, né, em forma, uma hora ou outra ele vai aparecer, porque técnica ele sempre teve, todo lugar que ele jogou, ele teve técnica. Tá com 32 anos, ou vai fazer 32 anos esse ano, né? Então acho que ainda tem linha para queimar, eu acredito nele, tá? O Estrela, né, rapaz, despontou no passado no profissional, fez um jogo ali bom demais contra o São Paulo, mas logo machucou. Teve uma lesão séria e agora no que tava voltando aí teve que fazer outra. Então, esse aqui não tem jeito, a gente tem que ficar com ele e ver, mas é um menino promissor, tá? Maxime Domingues, infelizmente era o primeiro que eu mandaria embora. Tá? Porque falta adaptação mesmo. Ele não tá nem. Cara, o Carille, com toda a fraqueza do mundo, com o elenco fraco, nem pro banco tá colocando o Maxime.
E aí, o que eu penso é o seguinte, o Maxime, eu gosto dele porque ele trouxe, sabe, com vontade, com garra, vamos aqui, vamos tentar aqui fazer alguma coisa. Só que é pouco. E nessa daí, você tem, por exemplo, ali, ó, o cara ali, lá, o último lá, o JP. Você mantém o Maxime no elenco, você tira uma vaga do JP, que é ativo do clube, que você precisa dar oportunidade. Então, se você vai dar pro Maxime, sabe, se ele é a terceira opção, deixa o JP como terceira opção, vai usar pouco. Então, quando for usar para entrar ali, basta ganhando 2-0, pô, bota o JP para ganhar uma minutagem ali, para ir, né, como é que pegando experiência, e não o Maxime. Tá, mas o Vasco deve ter um contrato com ele aí. Ele veio na segunda janela do ano passado, então vamos ver. Mas pra mim o Maxime seria o primeiro. Tietê fez um último jogo dele, né, que foi com ele contra o Botafogo, fez um jogo muito bom. Mas não vem, ainda tá devendo ainda, né? Não é aquele Tietê que a gente gostaria de ver, mas como o time do Carille é desbalanceado, é um time ruim, é um time mal treinado, se esse time evoluir coletivamente, vai aparecer com certeza o futebol do Tietê, tá bom? Jair é outro que, né, tá voltando de lesão, então tem todo esse problema aí da volta da lesão, mas ele não tá voltando hoje, não voltou esse ano, já voltou ano passado, fez ali uns 4 jogos ano passado, ele voltou bem antes do Paulinho, tá? Então acho que o Jair tá devendo, né? Ele fez uma partida contra o Fluminense que foi muito ruim, muitos erros, né? E não é nem de perto, ele nunca foi no Vasco o que ele foi no Atlético Mineiro. Tá? Ainda não é um cara velho, acho que tá com 28 ou 29 anos, e a gente espera, mas o Jair eu manteria. Jair, a gente tem jogos que ele vê que ele tem boa técnica, que ele pisa na bola, levanta a cabeça, ele não sofre aquela pressão, né, do adversário, ele consegue se desvencilhar, tem bom passe, né, aqueles passe que quebra as linhas, então eu manteria o Jair também. O Payet, cara, gosto demais do francês, mas não dá, né, cara? Não dá. Ele não tá entrando, não tá resolvendo. Ele, pra te falar a verdade, os jogos que o Payet resolveu pro Vasco foi aquela falta com o América Mineiro em 23, né? O gol contra o Fortaleza no mesmo ano. Teve ano passado 2 assistências no jogo contra o Vitória em São Januário. Lá também, ele mandou, bateu o escanteio que o João Vitor fez o gol, mas são lampejos, né? E os jogos grandes, os clássicos, ele não aparece. Né, teve uma partida contra o Botafogo, né, que o Vasco ganhou de 4-2 no Campeonato Carioca do ano passado, que ele deu uma assistência até pro Galdames fazer um gol, acho que deu 2 assistências, né, na verdade, mas não aparece. Então o Payet eu acho que está caminhando pro final da carreira dele, é um salário muito alto, acho que não vale a pena, e eu acho que já podia liberar o Payet até hoje, se ele já quisesse e tudo mais, porque para contar com ele só até junho, maio, sei lá, eu acho que não vale mais a pena, não vale mais o investimento, o salário é muito alto. Mas agradeço, é um cara que sempre respeitou a camisa do Vasco, sempre respeitou o torcedor vascaíno, então merece aí, pelo menos, o nosso muito obrigado. O Paulinho, cara, é um jogadorzaço, né, cara? Só esse sim tá voltando de lesão aos poucos aí, né? Foi titular contra o Flamengo, mas ainda não é o Paulinho de 2023. E a expectativa é muito grande, mas é óbvio que eu quero que o Paulinho fique, né? É outro que o contrato tá acabando agora em 2025 e o Vasco precisa renovar o contrato antes do meio do ano. Senão ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro time e sair de graça, tá bom? E o JP eu já expliquei, né? O JP é da base. Então, se caso o Vasco, né, consiga arrumar mercado aí pro Maxime, reemprestar, enfim, o JP continua. Se não, o JP ainda tem idade de sub-20. Se for, volta pro sub-20, continua jogando, pegando mais experiência, mas tem um futuro promissor ele aí, tá bom? Atacantes. Os 3 ali chegou agora, né? E eu vou falar dos 3, tá? Benjamin e Garré. Pra mim ele não é melhor do que o Adson, pra mim ele é reserva do Adson. Tá? Nuno Moreira não, esse sim. Esse sim é o nosso ponto esquerda e é o substituto do Coutinho quando necessário for. Tá? Ele vem pelo meio aqui, eu gostei mais dele aí. Tá? Nesse ponto. Contra o Flamengo, é difícil você dar esse parâmetro porque o time do Vasco joga menos contra o Flamengo, porque o adversário não deixa a gente jogar, desenvolver o futebol, mas tanto nesse jogo contra o Flamengo, fez o gol,
quanto no jogo que a gente, né, da Copa do Brasil com o Nova Iguaçu, você vê que ele tem um jeito diferente ali, então o Nuno Moreira é titular do meu time, tá? O Lloyd, pra mim, ainda é uma decepção. Pra mim, acertou pouquíssimas coisas, né? Foi querer inventar, fazer gracinha, perdendo bola. Então, pra mim, parecendo um riascozinho aí, mesmo esquema aí, mas não sei, né? Não sei nem se ele é melhor do que o Emerson Rodrigues, que tava no Vasco aí, tá? Vamos esperar que sim, porque ele tem boa velocidade, fez boas temporadas na Europa. Então, de repente, é adaptação mesmo. Depois que adaptar, melhor. Benjamin Garré fez uns jogos assim, bem mais ou menos, mas não acho que ele seja titular. Pra mim, o Adson será titular quando voltar, e se voltar, né? Sendo o Adson que foi ano passado. Jean Davi, eu não quero nem ouvir falar nesse camarada, bicho. É inacreditável. É inacreditável como é que esse cara fazia sucesso no México. Só que também é inacreditável que hoje ninguém quer ele. O Vasco tá querendo empurrar esse Jean Davi pra qualquer um e não aparece. Então, pra mim, Jean Davi também, ó, pelo amor de Deus, isso aí pra mim não podia nem ir pra relação. Agora que chegou os atacantes aí, deixa encostado enquanto não aparecer gente aí. Não dá, cara. Não é possível que um colo-colo da vida aí, Universidade de Chile aí, não pega ele pelo menos pra pagar metade do salário, né? Qualquer coisa, bicho, qualquer coisa. Se os caras falarem, bicho, eu só posso pagar 30% do salário, manda, que é melhor do que pagar tudo aqui e não usar o cara, ou quando usar, atrapalhar. Alex Teixeira também, muito obrigado, cria, nossa, mas não tem mais condição, cara, não tem mais condição nenhuma. Nenhuma posição, Alex Teixeira faz a diferença mais. Quando entra, pegou a bola, toquinho de lado, toquinho de lado. Não, a gente precisa de jogador que se faça a diferença, que pegue a bola e que faça alguma coisa melhor do que o adversário. Só o feijão com arroz não dá. Não dá. Eu prefiro qualquer um daqueles meias que eu falei, o Paulinho, né, o Jair, o Tietê, lá na frente do que o Alex Teixeira. É mais veloz, é mais criativo, tem mais intensidade. Então não dá, né? Então o Alex Teixeira, pra mim, por enquanto, esses dois aí, ó, tá bom? O David tá lesionado, vai voltar no meio do ano, esse aí tem que ficar, porque o Vasco é obrigado a ficar com ele, tem contrato, voltou de lesão, não vai conseguir fazer nada com o David, a não ser botar ele pra jogar, mostrar que ele tá recuperado. E quem sabe, né, o David volte e volte com o mesmo futebol de quando ele saiu, né? Que ele foi muito útil, né, o David. E o Adson, com certeza, o Adson, quando estava jogando, era o principal destaque do Vasco. Né, o Vasco tinha esse escape. O Vasco que sofreu quando o Gabriel Peck saiu, demorou, o Adson demorou a engrenar, tava com aí um desequilíbrio muscular grande, mas, né, foi voltando aí, e o Adson deve estar voltando, já está treinando com o grupo, treinando com o campo, então eu acho que para a estreia do Campeonato Brasileiro já deve estar à disposição e vai ser um baita reforço. Tá bom? Bruno Lopes, esse menino aí, eu acho que tá muito novo para estar no profissional. Os jogos que ele fez no profissional foi muito precipitado, mas é muito novo, cara. 18 anos, não dá. Esse desce pra base. O Ryan voltou muito bem do Sul-Americano, né? Para estar mais maduro, tá mais, como é que eu falei, tá com mais objetivo, tá com mais sangue, gostei. Eu acho que dá para ele ficar no profissional, sim. Ok, eu gosto mais dele sendo substituto do Verratti do que jogando na ponta esquerda, na ponta direita, tá? Mas o Ryan é nossa expectativa de pagar as contas esse ano, de cumprir o orçamento. Então o Ryan com certeza deve ser vendido aí. Ok? Mas, por exemplo, o Vasco está negociando com o Atlético Mineiro o Brian. Como é que é o nome do camarada? Brahim Palácios. Do Atlético Mineiro, certo? Então, para ser substituto do Verratti, porque é um ponta esquerda, canhoto, mas que joga de 9 também. Eu prefiro o Ryan, né? Da base já, deixaria o Ryan aí. No dia que o Verratti não puder jogar, joga o Ryan lá e tá tudo certo. Tá bom? E o Verratti é isso aqui, gente. O Verratti é o nosso capitão, é o cara que dá o sangue, é o cara que é o exemplo. Mas, gente, é pouco também só ter o Verratti, porque o Verratti com a bola no pé é um bagre. Se quiser ficar puto, fique puto. O Verratti com a bola no pé é um bagre. Ele não consegue tabelar, ele não consegue segurar a bola. O Verratti é o cara de um toque. Achou o Verratti, ele vai finalizar. E só. Tá? E é isso. Ok? Agora, sem o Verratti, né, na fase de ataque para poder tocar, é um a menos. Não vou falar que é um a menos na fase defensiva, porque no escanteio o Verratti, se brincar, é um dos que mais tira a bola aérea lá. Então é importante nesse ponto aí. Tá bom? E finalizando o menino GB. Né, que também já teve as oportunidades, né? Não acho que seja a altura do elenco profissional do Vasco. Não acho que o Vasco, de repente, emprestar o GB aí seria uma opção. Tentou vender,
né? Falaram que precisava de cirurgia, falaram que não, aí parece que tá curado, né? Vamos ver se a gente consegue mercado pro GB aí. Galera, era isso, né? Deu uma esmiuçada aí, ficou um vídeo grandão pra caramba. Então, se tu chegou até aqui, tu é um herói, te agradeço demais, tá? Se não deixou o like, deixa o like aí, tá bom? Então, essa é a impressão, tá? Então, muito obrigado pela sua audiência aqui e graças a Deus eu voltei para ficar. Vamos de novo com nossos vídeos diários, vamos falar de Vasco da Gama, porque no meu coração, eu tenho sim que nós vamos fazer uma temporada legal. A gente vai ter um pouco de felicidade aí, tá? Apesar de os problemas extra campo, né, 777, inclusive amanhã tem audiência, a gente vai falar, vai trazer essa notícia amanhã, tá? Isso aí tudo, né, venda, parece que o Maranhão está mais perto do São Paulo do que da gente, mas eu nunca criei expectativa com o Grego aqui também, pode ver que minhas capas aqui, tem muito tempo que eu não coloco isso, porque eu percebi que era uma covardia minha fazer isso, começar a usar a foto do Grego para trazer like, porque não tem nada feito, cara, não tem nada feito. Então, vamos que vamos, Vascaíno com fé, né? O nosso time ainda tá numa draga, mas eu acredito que tá um pouquinho melhor a cada dia, tá? Com a recuperação judicial, com a reestruturação financeira que vem fazendo, né? A gente pode falar isso depois. Eu acho que o Vasco vai sair dessa aí. Beleza, galera? Obrigado, até amanhã, a gente vai se falando. Tchau, tchau.